2017 acabou de chegar e seria muito interessante se você começasse seu ano lendo um livro incrível. O livro é Em Guarda, do William Neil Craig. Sei lá, o sobrenome dele é um pouco difícil de pronunciar, desculpa se eu errei. Então esse livro é um livro muito interessante porque ele vai explicar para o cristão, ou para quem não é cristão, que sei lá, como defender a fé cristã, como entender a fé cristã, como se deparar com argumentos científicos a favor da fé cristã. Esse livro ele vai tratar aí de 4 argumentos principais, 4 argumentos a favor da existência de Deus, que são o argumento de Leibniz, o argumento de Al-Ghazali, o argumento do design inteligente e o argumento dos valores morais. Então ele vai explicar muito bem esses argumentos. Além de explicar os argumentos, ele também traz possíveis objeções a esse argumento e ensina você a refutar essas objeções que vão surgir. Então o livro vai explicar muito bem o argumento e vai mostrar as objeções. O livro foi escrito muito bem, então fica de fácil compreensão, é fácil entender o livro. Porém, você tem que ler com atenção, porque como é um conhecimento novo, como não foge muito do óbvio, a gente tem que sempre estar prestando atenção nos detalhes e seria muito bom também quando você tivesse ele fazer essas anotações, sei lá, não sei como que você lê o livro, anotasse na página, anotasse uma folha avulsa, então é interessante você tirar tudo que o livro pode dar para você, você aprender realmente, tirar tudo que o livro pode trazer para você. O livro ele traz questões muito legais de ser pensado além dos argumentos, né? Ele começa falando da vida sem Deus, como seria a vida sem Deus. E ele faz uma reflexão legal, porque se a gente for pensar, a vida sem Deus ela não tem sentido. Tem uma frase muito interessante no livro que fala assim, que uma vez perdida a eternidade, não importa se você vai viver 3, vai viver 6, vai viver 1000 anos, isso não importa para você, não tem mais sentido viver tantos anos, já que você nunca vai ser eterno. Então, se tudo que a gente faz aqui na Terra, tudo que a gente construiu, tudo que a gente tá fadado à destruição, tá fadado ao nada, a nossa vida fica sem sentido. Não tem mais por que você ser uma pessoa boa, sendo que você vai morrer. Não tem mais por que você ser humilde, sendo que você vai morrer. Não tem mais por que você ser uma pessoa íntegra, com honra, sendo que você vai morrer. Tanto você como presidiário, como pedófilo, vão ter o mesmo futuro, vão morrer. E não terá julgamento posterior. Você não vai ser julgado por ninguém. Você vai morrer e aí simplesmente você vai pro nada. Esse livro também tem acho que 2 capítulos que fala quem foi Jesus Cristo. Na verdade é um capítulo só, que fala quem foi Jesus Cristo. E além de dar essa visão que todo mundo já conhece, a visão da Bíblia, ele também trata algumas questões históricas da veracidade de Cristo. O Cristo histórico é realmente, o Cristo da Bíblia, na verdade, o Cristo do Novo Evangelho, é realmente, historicamente, é muito verdadeiro, ele é muito plausível, é muito certo. As fontes de Jesus Cristo são abundantes e são fontes muito confiáveis. Por exemplo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios tem só 5 anos da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Historicamente falando, é muito próximo, então é muito confiável. Depois de 5 anos já tem fonte de Cristo, então é realmente muito confiável essas fontes. Quando foi escrito todo o Evangelho, provavelmente muitos das testemunhas oculares da ressurreição de Cristo já estavam presentes, ainda não estavam ali. Então provavelmente eles usaram essa testemunha, ou eles mesmos, né, porque Paulo foi uma testemunha, escreveu muito dos livros do Evangelho, muito do livro do Novo Testamento, então ele usou dele mesmo, de outra testemunha para consulta. Quer ver um exemplo disso? É o Lucas. Lucas, os 2 livros de Lucas, que são divididos em 2 livros, eles são livros muito o livro do Lucas é muito confiável, porque é uma espécie de historiador. Se você ler o prefácio de Lucas, você vai perceber que ele na verdade é uma espécie de historiador. Ele cita as fontes, da onde que ele tirou aquilo e de como ele fez para escrever esse livro. Ele entra também entra também outra questão, que será que realmente Jesus Cristo ressuscitou? Será que a história da ressurreição de Cristo é verdade? A princípio tem tudo para ser, é realmente muito impossível disso ser mentira, porque a base da fé cristã é a ressurreição de Cristo. Então foi todo montado uma fé, a fé cristã é calcada toda na ressurreição de Cristo. Haja vista, por exemplo, a conversão de Paulo e Tiago. Antes de Cristo ressuscitar, Paulo e Tiago não eram convertidos ainda. Então Cristo foi lá após a ressurreição, conversou com ele e converteu Paulo e conversou com eles e converteu Paulo e Tiago. Após a conversão deles, eles defenderam tanto a ressurreição de Cristo que acabaram sendo mortos por isso. Não só eles, mas como os primeiros cristãos. Por acreditar na ressurreição de Cristo, os primeiros cristãos foram mortos. Então por que eles iam criar uma mentira, sendo que essa mentira ia custar a vida deles? Para eles defender isso, realmente tinha que ter Deus por trás, realmente
realmente tinha que ser a verdade. Porque é difícil as pessoas morrerem pela mentira, tantas pessoas morrerem pela mentira. Então elas lutaram de todas as maneiras para proclamar a verdade. Deus deu força e fez com que a religião crescesse, a religião cristã crescesse tanto e hoje é a maior religião do mundo. Esse livro, muitos cristãos acham que ler, que estudar, não vai aumentar a sua fé, mas isso não é verdade. A gente pega, por exemplo, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino não via diferenciação entre a busca a Deus e o estudo. Para ele, o estudo era também a busca a Deus. E quando você lê um livro desse, você revigora a sua fé. Porque além desses pontos que eu falei, o livro também traz outros pontos, questões interiores, que geram um pouco de dúvida na gente. Por exemplo, como a questão do sofrimento. Muitas vezes a gente fica um pouco incrédulo, a gente fica um pouco triste, a gente fica um pouco cheio de dúvida quando a gente se depara com algumas questões relacionadas ao sofrimento. Por exemplo, uma criança morreu no ventre da sua mãe, uma criança com 5 anos foi estrupada e morta pelo seu pai. Então você fica perguntando, nossa, mas será que realmente Deus existe? Porque se Deus existisse, por que ele ia permitir sofrimento? Por que ele permite sofrimento dessa maneira a seres inocentes? Então esse livro ele trata isso muito bem. Não dá para me falar de todos os pontos que o livro traz aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, não vai ficar legal. O interessante é que vocês realmente leiam o livro, então não tem como eu tratar de todos os pontos. Por isso que eu recomendo realmente a leitura desse livro. Além de você aprender muito, ainda vai aumentar, vai dar um up, se é que a gente pode dizer assim, vai aumentar muito a sua fé, porque vai ajudar você em questões difíceis do dia a dia, algumas questões vai ajudar você a sempre estar em pé com a sua fé em dia, e além de você poder defender a sua fé contra possíveis objeções de ateu, agnóstico, sei lá, qualquer tipo de pessoa. Esse livro ele não é recomendado só para quem é cristão, quem é ateu, quem é agnóstico pode ler esse livro também, porque você vai esclarecer muito das suas dúvidas que você tem aqui, e além disso você vai ter, quem é ateu, vai ter acesso ao contraditório. Não é interessante que você só escute a opinião de ateísta, é interessante também que você escute a opinião de cristãos, por exemplo, como o William Lane Craig, que é um apologista, né? Ele é um apologista cristão, um dos mais famosos de todos. Então é interessante a gente escutar sempre as duas opiniões. E você que é cristão também não se atenha só a essa leitura. Vai em busca de outras informações, de outros do outro pessoal da apologética, sei lá, livro de ateu. Não importa, você tem que ler tudo qualquer tipo de informação para você formar o seu pensamento e sempre o seu pensamento ter uma base. Porque não adianta a sua base ter só um tipo de opinião, que sempre você vai encontrar outra objeção que vai acabar derrubando a sua crença. Então você tem que ter uma base que tem tanto o acesso ao que você acredita, tanto quanto o contraditório. Não adianta você só ler livro conservadores, livro defensores do livre mercado e não ler Marx, por exemplo, entendeu? Não adianta você ler Mises e não ler Marx. É extremamente importante você ler um e ler outro para você ter acesso ao contraditório e formar uma base muito boa. Então, primeiro vídeo do ano do canal, eu recomendo demais esse livro para vocês, compensa muito ler. Leia, faça anotações, aprenda, tira tudo que for possível desse livro, que é muito recomendado.